Muito bom dia, meus amados irmãos, amigos que está conosco aqui nessa live da Igreja Batista em Vitória da Conquista. Bom dia para o nosso irmão Jackson e todos os irmãos aqui também na igreja. Nós queremos essa manhã, falar sobre o tema O Bom Deus de Graça, Sabedoria e Poder. Aqui quem vos fala é o pastor Donizete. Nós estamos em divulgação missionária para a Índia e queremos então compartilhar essa preciosidade histórica e real, prática nos nossos dias, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Nós vamos ler. A Bíblia diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Peço que deveras notai, peço-vos e vede que busca a ocasião contra mim. Bom, que Deus abençoe esse texto, toda essa história preciosa e real e tão prática nos nossos dias também. Que Ele nos dê graça para falar alguns minutos sobre essa grandeza. O bom Deus de graça, sabedoria e poder. Nós sabemos que esse mundo, ele passa a cada momento por tragédias, coisas acontecem que não está sobre o nosso controle, Recentemente nós tivemos a pandemia, uma praga que veio sobre o mundo e assolou em todos os cantos, em todos os países, e o mundo parou, Uma coisa que nunca se viu na minha geração e muitas outras gerações, nunca se imaginava que poderia acontecer uma tragédia dessa como foi a pandemia. Muitas empresas, muitos negócios foram desfeitos, o ritmo da vida social ela mudou, a sociedade ficaram guardadas, presas nas suas próprias casas, coisas que se falasse antes de 2020, se alguém comentasse algo que viria, ninguém acreditaria, Ainda mais numa totalidade dessa no mundo inteiro. Bom, nós vemos que isso já está falado nas Escrituras, que haveria pestes, haveria fome, terremotos, haveria todo tipo de maldição que viria por causa do quê? Por causa da maldade, do pecado que está no homem, Infelizmente, o homem, Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou sem pecado, foram induzidos e caíram no erro, na desobediência, no conselho do diabo, no jardim do Éden. Agora aqui nós estamos vendo uma história já avançada no povo judeu, uma história real em que um homem, capitão do exército de um país vizinho de Israel, ele está sendo bem sucedido naquilo que ele está fazendo, E é impressionante que esse homem, no primeiro versículo, as primeiras palavras que a Bíblia fala sobre ele, o que destaca nele é que esse homem era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do seu rei, era uma autoridade militar, ele prosperava naquilo que ele fazia, e o segredo aqui é que Deus, o Deus de Israel, estava usando a Síria para castigar, para educar, para punir Israel, e por uma causa justa, pois a nação que Deus escolheu, através de Abraão, se tornou uma nação pecadora, se tornou uma nação corrupta, e os reis de Israel, na sua grande maioria,
eles desobedeciam a Deus e faziam aquilo que era agradável aos seus olhos, segundo o seu desejo do seu coração. Deus aqui então no versículo 1 está usando Naamã para fazer um livramento dos sírios, né? O segredo é que no versículo 1 diz assim: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Ou seja, o Deus de Israel estava usando a Síria, através de Naamã e de outros, para castigar Israel. Agora, será que Deus, nessa sua sabedoria que é infinita, né, e é insondável, nós não podemos saber o que ele está pensando, o que ele está fazendo, né? A sua multiforme sabedoria é tão grande e nós não temos condições alguma de entender. Mas será que Deus faria algo além disso? Será que ele usaria essa nação somente para castigar Israel? Será que Deus faria algo aqui a mais? Sim, com certeza ele fez. E é algo maravilhoso. Esse Deus se revela, o seu amor, a sua sabedoria e o seu poder, em que quando Naamã, ele captura uma menina israelita e leva para sua casa, inicia-se então uma obra de graça e de poder e de misericórdia na vida desse homem, que se achava um grande homem poderoso, segundo as suas habilidades e entendimento e força. No versículo 2, então Naamã, ele vai e toma em Israel uma menina e leva cativa para a sua própria casa, e dela faz uma empregada, uma escrava. No versículo 3, Naamã então está ali, né, na sua terra, na Síria, e esta menina na sua casa fala com a sua esposa e diz a ela, né, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. É surpreendente que uma prisioneira, uma menina que foi tirada da sua casa, é surpreendente que ainda que ela tenha recebido os males desse homem, que ela tinha sido frustrada e provavelmente nunca mais voltaria a Israel, o que nos faz ver a graça de Deus é que Deus escolheu essa menina para estar na casa de Naamã. Mas Deus faz isso? Sim, claro que ele faz, não é? Quando Moisés estava para tirar o povo judeu do Egito, a Bíblia diz que várias vezes Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar que os egípcios permitissem que os judeus saíssem. E para que Deus fazia isso? Para ser revelado ao povo judeu, para que eles entendessem que o Deus de Israel é sobre os homens e que ele criou todas as coisas pelo seu poder, pela sua graça e segundo a sua bondade. Aqui nós vemos que esse homem prosperava naquilo que ele fazia. Sim, ele prosperava muito. E o seu coração vai se revelar nos versículos adiante, em que quando ele vai encontrar-se com o profeta Eliseu, algo lhe desagrada profundamente. Mas nós queremos falar um pouco antes, né? No versículo 4, continua dizendo, Naamã notificou então ao seu senhor essa notícia da sua prisioneira, né? Ele notifica ao seu senhor, o rei, e ele diz, né? Assim e assim falou a menina da terra que é de Israel. Então, essa palavra pareceu a Naamã confiável, porque era surpreendente que uma prisioneira estivesse agora indicando o caminho de uma cura. Isso é levado ao seu rei. O rei, então, porque confiava tanto em Naamã e o respeitava pelo seu histórico, pela sua dedicação, ele diz, né? Versículo 5, enviarei uma carta ao rei de Israel. E além do mais, o rei da Síria ainda permitiu que Naamã levasse presentes, caso então viesse a concretizar essa cura preciosa da lepra, né? A lepra a gente sabe que hoje nós chamamos ela de hanseníase, mas ela é controlável, ela pode ser até curada. Nesses dias não. E aqui, ser curado de lepra seria um milagre. Quando essa carta chega ao rei de Israel, algo nos decepciona bastante, em vindo de um rei, ainda mais do povo judeu. O rei de Israel, ele fica todo encolerizado, ele rasga suas vestes, ele fica todo inseguro, todo indignado, e ali ele interpreta que Naamã estava querendo achar uma maneira de ir contra o próprio rei de Israel, ou uma emboscada, alguma coisa assim, né? Ele diz,
Pelo que deveras, no final do versículo 7, ele diz: pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca a ocasião contra mim. Ora, esse mundo, ele vive conforme a ciência que o mundo tem. As pessoas aqui nesse mundo, nós, os seres humanos, quando nós nascemos, nós estudamos em escolas, nós recebemos influências de pessoas mais velhas, nós aprendemos a ciência, aprendemos os valores, né? Aprendemos coisas importantes na nossa vida e as guardamos. Mas sobre Deus, nós só podemos aprender por meio do Espírito e por meio da sua palavra. Nós não conhecemos Deus na escola, nós não conhecemos Deus no conhecimento humano do homem, na ciência do homem. Nós só podemos conhecer a Deus verdadeiramente quando nós aceitamos o seu modo de falar, por meio do seu Espírito, o seu conhecimento que está descrito nas Escrituras. Aqui então, o rei de Israel, ele está todo perdido. E por que será que o rei de Israel está nessa condição? Não deveria, porque a história de Israel é uma história muito maravilhosa. Quando Deus chama Abraão e traz de Ur dos Caldeus e inicia ali a nação de Israel e tantos milagres que nós vemos, como por exemplo do seu próprio neto, o neto de Abraão, que iria, aliás, seu filho, né? O filho de Abraão, que iria ser morto, Isaac, por um pedido de Deus. Deus pede Isaac e Abraão, por meio da fé, na confiança na palavra de Deus, ainda que contrário à natureza, ainda que desagradando humanamente falando, entregar o seu filho e ser o próprio pai, o assassino do filho a pedido de Deus, ele obedece. E antes que o menino seja morto, Deus mostra para Abraão que não havia mais a necessidade, pois agora Deus via que ele realmente temia a Deus. Ou seja, aqui o rei de Israel não tem memória sobre as obras grandiosas que Deus fez no seu próprio povo, nos seus antepassados. O rei só está pensando nos seus dias. Hoje, meus amigos, quantos estão assim, pensando nos dias que está vivendo, preocupado com coisas que tem que fazer, empresas para cuidar, carros para lavar, carros para comprar? O Rio Grande do Sul, que sofreu uma grande catástrofe agora esses dias, pessoas estão todas preocupadas, e não é errado estar assim, mas como eles viviam antes dessas coisas acontecerem? Como estava o seu coração para com Deus antes que essas coisas viessem sobre eles? E como eles estarão agora, da agora para frente, quando as águas baixarem, a sujeira for tirada, os mortos forem sepultados e a vida voltar ao normal? Será que eles vão gravar em seus corações, mais uma vez, o poder que pode sobrevir sobre eles, vindo da parte de Deus, das coisas que Ele criou? Bom, graças a Deus que nem todos estão pensando só no seu tempo presente. Graças a Deus, nós vemos aqui no versículo 8, que havia um profeta, homem de Deus, que amava a Deus sobre todas as coisas e até sobre a sua própria vida. Quando ele vai falar com o rei de Israel, ele correu um grande risco de ser morto. Porque ali era a maior autoridade sobre Israel, que poderia muito bem mandar prendê-lo pela sua ousadia e a forma de expressão, né? No versículo 8 ele diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixai-o vir a mim e saberás que é profeta de Israel. Ora, essa palavra é de uma grande confiança, de uma grande ousadia para com a maior autoridade de Israel. Quando Eliseu, ele sabe que está chegando Naamã. E como é que ele sabe? Porque Deus falava com os seus profetas, Deus revelava aos seus homens fiéis os seus planos da forma que Deus entendia que era o momento, que deveria fazer. Com certeza Deus mostrou a Eliseu, com certeza Deus mostrou a Eliseu que ele deveria intervir, porque esse homem vinha da parte de Deus para procurá-lo. Aqui, meus irmãos, Deus tem enviado a igreja para procurar as pessoas que estão vivendo para si nesse mundo, vivendo sem o futuro de suas almas, sem a certeza da sua salvação,
Deus está enviando a igreja para mostrar às pessoas que a vida não se resume somente a esse corpo, a esse presente século. A vida não se resume em alcançar bens materiais e posses e fama e status, como esse homem pensava que era. Nós vemos aqui então que quando Eliseu ele intervém e ele fala com o rei de Israel: deixai-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Assim também a igreja tem se colocado nesse mundo, para que o mundo saiba que há Deus, um Deus bom, um Deus soberano, um Deus que é poderoso e gracioso. No versículo 9, então, esse homem, ele chega diante da casa de Eliseu, né? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou aonde? À porta da casa de Eliseu. Agora, esse momento nós vamos ter algo surpreendente, que vai revelar como era o coração desse homem. Embora ele estava indo na esperança de cura, mas algo Deus preparou na sua grandeza para surpreendê-lo. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne será curada e ficarás purificado. Ora, essa mensagem parecia tão simples de ser cumprida, porque na verdade ele só tinha que ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas isso pareceu aos olhos de Naamã muito desagradável. E por que foi? Versículo 11 ele diz assim: porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sobre a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, Naamã, ele não admitia que fosse recebido por um mensageiro de Eliseu. Pela sua grandeza, pela sua vaidade, né? Ele era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, um homem valoroso, um homem herói. Ele achava que ao chegar na terra de Israel, ele seria recebido com todo respeito e reverência pelas coisas que ele tinha alcançado. E aqui Deus fala ao coração, fala com Eliseu para que Eliseu não o recebesse pessoalmente, mas que enviasse um mensageiro. E esse mensageiro desse a mensagem para a cura da sua lepra. Ora, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos atentar para a sabedoria de Deus, e o galardão da humildade são justiça, honra e vida. Ou seja, o galardão, o presente da humildade, ela traz consigo a justiça de Deus, ela traz a honra vinda da parte de Deus e a vida que nós devemos viver. Infelizmente, nesse momento, esse homem não estava preparado, e era por essa razão que Deus estava trazendo ele ali, para que ele conhecesse quem é o Deus de Israel e quem é que dava a ele vitórias sobre Israel no tempo que a Síria estava em batalhas. Era o próprio Criador. Bom, Deus fez grandes obras na vida desse homem, Naamã, que ele não sabia que vinha da parte desse Deus perfeito. Tantas obras eram que os seus próprios servos já tinham em sua memória as grandes batalhas e os grandes desafios que ele tinha vencido. E agora, o profeta está apenas dizendo, através de um mensageiro: vai ao Jordão e se banhe 7 vezes. Depois de desprezar o rio Jordão e ficar todo indignado no versículo 12, e ele então diz, né? Não sou porventura Abana, Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E ele voltou-se com muita indignação. Veja que assim caminham as pessoas na sociedade. Assim caminhávamos nós antes de conhecer o Senhor Jesus. Achávamos que éramos bons, fazíamos boas obras, tentávamos cumprir os nossos deveres, tentávamos trabalhar e alcançar os nossos objetivos, evitando coisas ruins, deixando o mal de lado, e achávamos que estávamos fazendo o que era certo. Aqui esse homem, quando ele recebeu uma palavra de desagrado, que feriu o seu ego, que frustrou o seu desejo de ser recebido com glória por Eliseu, ele então desiste e quer voltar para trás. Muitas pessoas hoje, quando nós falamos que somos pecadores, que devemos nos arrepender dos nossos pecados, eles não acreditam, eles não aceitam de que eles, mesmo fazendo bem, mesmo cumprindo seus deveres na sociedade, mesmo se esforçando para manter suas famílias,
eles não acreditam que ainda assim são pecadores e que ainda assim não conhecem o Deus verdadeiro. E sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo, ela é animal, diabólica e extremamente maligna. O homem não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus, ou foi bom da parte de Deus, que fazer ser revelado pela loucura da pregação, por sua sabedoria. Bom, aqui nós vemos que esse homem todo indignado, ele quer voltar e, graças a Deus, não foi só ele que participou das vitórias, mas também seus servos que estavam com ele. Muitas batalhas ele venceu contra Israel. E agora os seus servos, como testemunhas da parte de Deus, e sem saber que era Deus que estava dando a eles essas vitórias, eles dizem assim, versículo 13, então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Essa palavra então foi desafiadora. Ou seja, os seus servos estavam dizendo, o Senhor, meu pai, está agindo como um menino, o Senhor está agindo como uma criança, porque algo tão pequeno para você é algo tão grande, e coisas tão grandes você enfrentou com confiança. Esse homem então, diante desse desafio, né, verbal, ele resolve ceder ao conselho dos seus amigos. Ora, isso só foi possível porque Deus dera livramento aos sírios através de Naamã. E os seus servos assistiram esses livramentos, não é? E quantas pessoas têm sido abençoadas por pessoas que temeram a Deus e fizeram grandes coisas nessa sociedade. Quantas coisas têm sido evitadas por causa da palavra de Deus dentro da sociedade. E nós sabemos que o próprio fórum, as leis civil do país são baseadas na Bíblia. São baseadas em leis judaicas. E isso vem da parte de Deus. Nós conseguimos entender a justiça, conseguimos conviver entre as pessoas por causa da justiça de Deus. Agora, esse homem, então, ele cede ao pedido, à condição que foi posta para ele, e ele se banha no rio e ele é curado. Lembra-se que no início ele tinha levado consigo vários presentes, né? E o rei fala para ele que ele deveria levar, né? 6.000 ciclos de ouros, mudas, enfim, coisas para beneficiar caso houvesse essa cura. E assim ele faz. Versículo 15, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse, eis agora eu sei que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do Senhor, do seu servo. E aqui, surpreendentemente, Deus preparou também o coração de Eliseu para que não aceitasse esse presente. Nós não podemos receber as glórias dos homens. Nós, aqueles que somos de Deus, os filhos de Deus, filhas de Deus, servos de Deus, convertidos ao Senhor Jesus, nós fomos resgatados pela sua obra perfeita em nossa vida. Esse homem aqui, ele foi curado não porque ele merecia, não porque ele foi obediente ou porque ele tinha fé, porque na verdade ele nem fé tinha em Deus, ele nem o conhecia. Mas aprove a Deus, foi do agrado de Deus enviar uma escrava através das suas próprias mãos para levar uma mensagem de cura física, e depois ele vinha a entender como era o caráter de Deus. Você conhece o caráter de Deus? Você conhece a justiça, o modo de Deus agir? Você está pronto a se submeter à forma que Ele colocou para você cumprir, com arrependimento, com a humildade, com a aceitação de que em seu coração não habita bem algum, em seu corpo, em si próprio, não existe nada que possa ser oferecido a Deus para cumprir um pagamento, para dar em troca de uma salvação ou de perdão. Quando Eliseu rejeita esses presentes, ele queria que Naamã soubesse que o Deus que o curou é o Deus de Israel. É o mesmo Deus que permitiu que todas as coisas dessem certo para esse momento. É o mesmo Deus que leva também os seus servos a o aconselhar. E também é o Deus que quer fazer ser conhecido nessa maneira de agir, nessa sabedoria insondável e surpreendente na vida desse homem.
E ali esse homem, então, ao ouvir que ele não poderia dar os presentes, ao ver que o presente da cura da sua lepra não tinha custo nenhum, não poderia ser pago de modo algum por presentes, ele fica admirado e ele então respeita o Deus de Israel. Um Deus que ele não conhecia, um Deus que o fez um homem herói valoroso, agora tirou dele também uma doença física. E para que Deus faz isso? Para que ele saiba que o Senhor Deus de Israel reina sobre toda a carne, sobre todos os homens, e dá a quem ele quer o poder, as curas e os benefícios, e especialmente, e unicamente a sua salvação. Quando então ele, voltando, falando com Eliseu, ele diz, Naamã, no versículo 17, e disse Naamã, se não queres, dê a este teu servo a carga de terra, que baste, para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. É interessante que além dele se converter ao Deus de Israel, ele quer levar um pouco da terra sagrada, da terra como um simbolismo, de um respeito, de uma reverência para a sua terra. Ele crê no Deus de Israel e ele também pede um perdão antecipado, daquela arrogância, daquele orgulho que ele tinha, quando dizia, não são porventura Abana, Farpas, os rios de Damasco, melhores do que os rios de Israel? Diante daquele comportamento, nós agora estamos vendo um homem humilde e temeroso. No versículo 18, ele então pede perdão, e ele diz, nisso perdoe o Senhor, Deus de Israel, a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar. Ele já previa que ao voltar à Síria, ele teria que entrar na casa de Rimom e adorar esse Deus, e então ele está pedindo perdão a Deus, antecipadamente, e ele continua dizendo, e se ele encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe, Senhor, o teu servo. É assim que os homens devem viver, reconhecendo a grandeza, o poder, a graça de Deus. O Deus bom, o Deus que quer dar ao homem o que vai fazer bem para a sua vida física, espiritual e moral. Deus quer que nós entregamos nosso coração humildemente aos seus pés, ao seu conhecimento, à sua sabedoria, e que nós venhamos constantemente ser honestos diante dele, pedindo perdão de nossos pecados, reconhecendo que nós somos pessoas pecadoras, que nós não temos para oferecer a Deus sacrifícios perfeitos, nós não temos nada para oferecer. E quando ele entende sobre isso, converte-se ao Deus de Israel, e agora o seu coração já estava no Deus vivo, o seu coração, sua alma, os seus desejos, a sua alegria, a sua nova fé no Deus de Israel, ele, quando estivesse no seu Deus, no Deus dos sírios, Rimom, ele faria uma reverência apenas externa, Ele faria uma reverência por respeito ao seu rei, mas não que ele cresce. Ele já não cria mais. Em quem você crê nessa manhã? Você crê em você mesmo? Você crê em livros de autoajuda? Você crê nos seus estudos? Você acredita na sua religião? Em quem você crê? Em quem você tem dado toda a sua dedicação? Para quem você vai entregar? Como você vai chegar diante desse Deus que age de maneira insondável, que age de maneira invisível? O que você vai entregar para Ele? Um coração amargurado, um coração duvidoso, ou um orgulho no coração de ter feito grandes coisas, sendo que, na verdade, tudo que nós alcançamos nessa vida já foram preparadas por Deus através da inteligência, através da saúde, do próprio corpo que Ele nos deu, através das coisas que foram postas para que o homem vivesse. Para a glória de quem? Não do homem, mas de Deus. Aqui esse homem, então, ele termina a sua missão, que ele não achava que seria dessa maneira, Pensava ele que era só chegar diante do rei de Israel,
sendo capitão do exército da Síria, com muitos presentes, ele seria respeitado, ele seria levado diante do profeta Eliseu, e Eliseu sairia todo temeroso, porque ele é um grande homem de Deus, um grande homem da Síria, um capitão do exército. Ali, talvez ele pensasse que fosse assim, mas Deus transformou tudo do contrário que ele esperava. Deus o humilhou na sua soberba. Deus o colocou no lugar que o homem deve estar. Nós somos pecadores. Nós recebemos uma herança de Adão e Eva. Nós nos fazemos em Adão e Eva, na desobediência, injustos. Recebemos a condenação e por isso, todos nós estamos enfrentando doenças. Doenças na alma, doenças psicológicas, doenças no corpo, o envelhecimento e, por final, a morte. E sabe por quê? Porque o corpo está se desfazendo por causa de uma ordenança que Deus colocou ao homem. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso, o juízo. Ora, o juízo de Deus sobre os homens, ele também já foi feito em Jesus, em graça e de misericórdia e de salvação. Na figura dessa menina que é enviada pelas próprias mãos de Eliseu, na figura dela, nós vemos a igreja de Cristo. Quando Jesus veio a este mundo, ele separou 12 homens e os fez seus discípulos, e depois deles iniciou-se então a igreja do Senhor Jesus, e hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. É claro que nem todos os cristãos são salvos, são de Jesus. Nem todos eles entendem essa graça da salvação. Muitos estão confiando em uma graça segundo as suas obras, que eles irão alcançar a salvação pelos seus atos como cristãos, como na verdade ninguém vai alcançar a salvação pelo que ele fez, mas sim pelo que Deus teve de misericórdia em perdoar os seus pecados. Da mesma forma, quando esse homem percebeu que para ser curado de um problema físico, ele tinha que obedecer à forma que foi colocada, e ele obedeceu com um pouco de resistência, mas depois do conselho dos seus amigos, e ele por obediência foi curado. Nós, homens, mulheres, na face dessa terra, nós temos que obedecer às Escrituras para a nossa salvação, num ato de arrependimento só, um único ato e uma conversão, para que as nossas almas sejam curadas, sejam perdoadas eternamente, porque senão, como está escrito em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, e vindo depois disso, o juízo. E nós sabemos que quando o juiz vai sentenciar um caso, já tudo foi feito, já todas as testemunhas falaram, já os advogados também defenderam, as provas foram mostradas, tudo já foi realizado, e agora o juiz ele vai sentenciar. Não espere que Deus sentencie sua vida depois que você morrer. Aqueles que não crêem no Evangelho já estão todos condenados. Em João 3,17, a Bíblia diz, né? João 3,17, a saber, se aqueles que não crêem no Evangelho, porquanto não crê no Evangelho, já estão condenados. Aquele que nele crê, aquele que crê no Evangelho, serão salvos. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então, meu amigo, use essa história, aproveite dela, permita que Deus te convença de que o nosso orgulho, a nossa vaidade, é a grande muralha para nos impedir da conversão ao Senhor Jesus. Que as nossas conquistas, nossos bens, nossas posses são muitas vezes ciladas, porque achamos que somos dignos e somos merecedores pelas obras que realizamos de uma salvação. O Evangelho da Graça, ele vem mostrar a graça de Deus, o seu poder e a sua sabedoria em levar o homem ao arrependimento dos seus pecados para a salvação da sua alma. Que Deus abençoe nessa manhã. Um abraço a todos os nossos irmãos e até uma outra oportunidade.